Bom, pessoal, conforme nós já havíamos combinado, essa aqui é uma pequena revisão para a nossa prova de Direito Civil. A ideia minha é focar um pouco nos 4 tópicos que ficaram para essa prova de Direito Civil da N2, especificamente Lei de Introdução, os 6 primeiros artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em segundo lugar, pessoas naturais. Em terceiro lugar, pessoas jurídicas. E em quarto lugar, bens. Nós vamos falar então um pouquinho, rapidamente. Não é a ideia desse vídeo fazer uma revisão de conteúdo, e sim uma revisão dos pontos principais, aquilo que durante as aulas eu disse que era, em tese, mais importante para que vocês tivessem como meta, tanto no estudo quanto para a preparação para a prova. Lógico que vocês têm que estudar tudo, vocês têm que estudar toda a matéria, mas eu estou aqui dando um direcionamento daquilo que eu, durante o semestre, durante essa N2 aí, eu preparei para, especialmente, colocar na prova. Então, vamos lá, vamos tocar nesses 4 pontos. Em primeiro lugar, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É aquele instrumento normativo que dá as linhas gerais, que nos oferece o contorno geral dentro do ordenamento jurídico. Eu tenho vários conceitos que são importantes serem trabalhados na Lei de Introdução, mas conforme eu já havia externado para vocês, nós vamos ficar apenas no artigo 1º até o artigo 6º, e entre esses artigos eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, o conceito de vacatio legis. Nós temos aí o conceito de vacatio legis ou vacatio legis bem estabelecido na Lei de Introdução às Normas, que é o período entre a efetiva publicação e o início da vigência da lei. Eu quero que vocês retomem o conteúdo que eu trouxe para vocês na sala de aula, que vocês tenham anotado no caderno de vocês, e façam um estudo específico sobre o período. Lá no artigo 1º está escrito que a lei, se não houver nenhuma disposição em contrário, entrará em vigor 45 dias após a data da sua publicação. Então, 45 dias, para o caso do artigo 1º da Lei de Introdução, é o período de vacatio legis, o período de vacatio legis estabelecido como regra. Eu tenho também, ainda no artigo 1º da Lei de Introdução, aquele tópico que diz respeito à lei que porventura corrija algum tipo de redação e que ela passa a entrar no ordenamento jurídico como lei nova, e não apenas como uma correção daquela lei anterior, ok? E aí eu vou ter já no artigo 2º elementos que vão dar a vocês a característica ou a materialização dentro da Lei de Introdução às Normas do que nós chamamos de revogação de lei. Eu quero que vocês, então, reforcem o estudo sobre revogação de lei lá no artigo 2º da Lei de Introdução. Eu quero que vocês vejam como que uma lei é revogada, quando que ela é, os critérios que estabelecem a revogação de lei. A lei nova revoga a lei anterior, lei específica revoga a lei geral, enfim, todos os tipos que estão estabelecidos lá no artigo 2º, escreve eles, dá uma lida e, acima de tudo, veja a diferença entre o que é derrogação de lei e o que é abrogação de lei. Nós passamos esse sala de aula e é importante que você tenha também fixo para a sua prova. E, por fim, com relação à Lei de Introdução, eu quero que vocês deem uma relembrada no princípio da inexcusabilidade de lei, ou seja, o princípio que diz que ninguém pode descumprir uma lei alegando que não a conhece. Isso está estabelecido na Lei de Introdução também, e é importante que vocês tenham um maior aprofundamento, ok? Então isso era o que eu tinha para dar um toque em vocês, dar uma relembrada aqui para a prova daqueles tópicos que nós estudamos. E então vamos começar agora a falar sobre pessoa natural. Bom,
com relação à pessoa natural, eu em primeiro lugar quero destacar 4 pontos com vocês, que na verdade são do artigo 1º ao artigo 4º do Código Civil. O conceito inicial, que é importante vocês terem dominado na cabeça, é que tem uma diferença clara entre o que é personalidade e o que é capacidade. Personalidade é toda a forma de aquisição de direitos e obrigações estabelecida com o nascimento, aquele nascimento mecânico. Já a capacidade é a maneira pela qual o cidadão ou a cidadã estão habilitados ao exercício dos direitos inerentes à personalidade ou os direitos inerentes à própria existência em si. Então eu quero que vocês façam uma leitura do artigo 1º, do artigo 2º, que estabelece justamente essa questão do início da personalidade do cidadão, o início da personalidade da pessoa humana. Nós temos a incapacidade fruto da impossibilidade de exercício daqueles direitos. Isso entra na diferença entre o que é capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito, que é até muito confundido com o que é personalidade, é a própria aquisição de direitos em si, inerente ao nascimento com vida, ou mesmo nos casos de proteção ao direito do nascituro, que são resguardados pelo Código Civil. Então, capacidade de direito vai ser aquela capacidade adquirida pelo próprio nascimento, pela aquisição de determinados direitos que se originam com o fato de nascer, ou estar vinculado com a condição de nascituro. E a capacidade de fato é o exercício do direito em si. Então eu vou ter momentos em que eu tenho determinado direito, mas não tenho capacidade para exercê-los. Eu vou ter a incapacidade absoluta, ou seja, a ausência total de capacidade do exercício de direito estabelecido no artigo 3º e a incapacidade relativa estabelecida no artigo 4º do Código Civil. Então dê uma olhada, foca quais são as hipóteses de incapacidade civil absoluta e quais são as hipóteses de incapacidade civil relativa e quais são as diferenças, quais são as consequências de você ter um direito e ser absolutamente incapaz ou de você ter um direito e ser relativamente incapaz. Outro tópico importante é a diferença entre menoridade e maioridade. Lógico, a maioridade ela se inicia quando cessa a maioridade. O artigo 5º do Código Civil estabelece que a menoridade cessa aos 18 anos, quando o menor, então, passa a ser maior e está habilitado à prática de todos os atos da vida civil, evidentemente que respeitadas as limitações legais. Eu posso ser maior de idade, acima de 18, mas não ter capacidade para disputar, por exemplo, a presidência da República, porque a Constituição diz que só poderá ser presidente da República aquele que tiver 35 anos. Então, veja efetivamente quais são as hipóteses de aquisição, ou melhor, a idade de aquisição da maioridade lá no estabelecimento do artigo 5º do Código Civil. E eu quero também que vocês deem uma olhada nas hipóteses de emancipação, que é quando a lei autoriza a antecipação dos efeitos da maioridade. Isso aí você vai ver também no artigo 5º do Código Civil. É importante que você tenha bem clara qual é o rol de hipótese em que está autorizado a antecipação dos efeitos da maioridade no caso da legislação civil. Bom, outra dica que eu quero dar para vocês está lá no artigo 6º do Código Civil, fala sobre o fim da pessoa natural. O fim da pessoa natural se dá com a morte. Eu posso ter a morte por causas efetivamente naturais, então a pessoa está declarada morta, ou eu posso ter uma pessoa morta de forma presumida. Então a morte pode ser presumida. Eu quero que vocês façam uma anotação aí nos seus estudos para a prova para entender o que é morte presumida, em quais hipóteses, e aí o Código Civil é claro em definir quais são essas hipóteses, em que se admite então a chamada morte presumida. Junto com a presunção da morte, junto com a presunção do fim da pessoa natural, eu quero que vocês também deem um enfoque especial na possibilidade da morte presumida ser declarada
com ausência, ou seja, a partir da declaração de ausência, ou quando ela é consolidada sem a declaração de ausência, ok? Para encerrar esse tópico, fica também a dica de você estudar o conceito de comoriência. Lembra que nós estudamos em sala de aula aquela hipótese em que a pessoa pode ser declarada morta a partir, aliás, quando duas pessoas podem ser declaradas mortas sem exatamente definir qual é o momento em que uma delas morreu. Isso terá efeito, e nós discutimos isso em sala de aula, isso terá efeito especialmente no âmbito patrimonial. Então é importante você também estudar o conceito de comoriência, ok? Com relação às pessoas jurídicas, está bem estabelecido lá no Código Civil também, do artigo 40 e seguintes, a definição de que pessoa jurídica, e aí a própria doutrina traz isso, nós debatemos em sala de aula também, que pessoa jurídica, na verdade, é uma abstração criada pela lei para poder manifestar a vontade e afetar, dar destinação a determinado patrimônio. Então, o que eu quero que vocês estudem? Peguem aquelas teorias que justificam a existência da pessoa jurídica. É importante que você tenha noção da evolução das teorias que justificam a existência de pessoas jurídicas dentro do ordenamento jurídico brasileiro e qual está em vigência aqui hoje no ordenamento, na doutrina do direito civil brasileiro. O rol de pessoas jurídicas, ela vai se dividir em pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito público serão as pessoas que de forma abstrata, de forma ficcional, elas são criadas para manifestar a vontade de um ente público que está vinculado às normas de direito público, ou seja, representam em um momento ou a soberania do Estado ou o exercício da autonomia interna. Então eu estou falando aí de entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, enfim, as pessoas que representam as entidades, representam o Estado na soberania ou na sua autonomia. E as pessoas de direito privado são aquelas elencadas também pelo Código Civil lá no artigo 43. As pessoas de direito privado, aí, por exemplo, as associações, as fundações de direito privado, as empresas, enfim. O Código Civil deixa claro também o rol de pessoas privadas e que são aquelas vinculadas a um regime jurídico de direito privado. Elas estão regulamentadas pela própria legislação civil e a legislação empresarial de forma subsidiária. Estou falando da lei das SAs, a lei que autoriza a criação das empresas individuais, enfim, toda a legislação que trata das pessoas jurídicas de direito privado, ok? Bom, e com relação aos bens, eu quero que vocês saibam três coisas basicamente. A classificação, não vou ficar aqui retomando bem fungível, infungível, singular, os bens, o que são bens afetados, o que são bens desafetados, enfim. Eu passei a classificação para vocês, eu quero que vocês deem uma estudada exatamente naquele tópico de classificação que nós passamos em sala de aula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o estudo sobre o conceito de bens, então tudo aquilo que pode ser palpável, que eu tenho condição de dar uma destinação a ele, enfim, nós passamos os conceitos de bens jurídicos e eu quero que vocês tenham eles bem focados, e especialmente aqueles bens ditos bens públicos, né, que são bens de uso especial, bens de uso comum e bens de uso dominicais. Está no Código Civil também, eu ditei para vocês o conceito, mas vale a pena dar uma relembrada. Os bens de uso comum são aqueles bens que são destinados ao uso de toda a coletividade. Os bens de uso especial são os bens que a administração dá
a eles uma destinação para o atendimento de seus próprios interesses, e os bens dominicais são aqueles que não têm afetação, ou seja, não têm uma destinação específica, mas são incorporados ao patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, ok? Então faça um apanhado geral sobre esses tópicos relativos a bens, que eu tenho certeza que vocês vão sair bem na prova, certo? Então era isso que nós tínhamos para passar para vocês na revisão de hoje. Espero que vocês tenham uma excelente prova, que estudem bem o conteúdo e estaremos juntos aí na próxima aula e depois para fazer a correção, o gabarito, para nós tirarmos as dúvidas que restaram após a aplicação da prova, tá certo? Obrigado, abraço a todos, fiquem com Deus e, se Deus quiser, todos terão uma excelente prova. Até mais!